Olá! Vamos conversar sobre intervenção psicopedagógica. Eu sei que isso é um pulo do gato. Por vezes nós achamos que é só receber a criança, é só receber o adolescente, o adulto, o paciente e fazer uma atividade. Não, peraí. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e tem muitas dúvidas que não são sanadas porque você não sabe que isso é uma dúvida. Você sabia que existem tipos de intervenção psicopedagógica? Pois é, eu vim te contar isso hoje. Priscila, como é que você sabe que existem tipos de intervenção psicopedagógica? Porque quando nós olhamos o mercado psicopedagógico, o mercado do serviço psicopedagógico, nós conseguimos identificar abordagens diferentes de oferta de serviço. Foi a partir dessa análise do mercado que eu comecei a mapear quais tipos de intervenção nós estamos ofertando enquanto psicopedagogos no Brasil. Eu mapeei 4 tipos essenciais. Porém, antes de eu falar dos tipos, nós vamos trabalhar com a definição de intervenção. A intervenção ela só pode ocorrer após uma avaliação minuciosa das fragilidades desse paciente. Quais as áreas ou quais habilidades esse paciente não possui? Além disso, o que ele já possui, o que ele já sabe. O que já sabe, esse conteúdo que ele já possui, essas habilidades que ele já desenvolveu, nós denominamos linha de base. É a partir dela que eu vou desenvolver as outras habilidades. Vamos lembrar que todas as habilidades elas são comportamentos, elas são encadeadas. Então, para que eu possa sentar, eu preciso aprender a agachar. Para que eu possa sentar, eu preciso aprender a seguir um comando. Então, todos os comportamentos de aprendizagem são ações encadeadas que nós vamos desenvolver com essa criança. Então, é importante, na avaliação psicopedagógica, você ter essa linha de base bem definida, saber o que essa criança sabe, saber quais habilidades ela possui e, a partir daí, definir quais fragilidades ela também apresenta. Priscila, mas como é que eu defino essas fragilidades? Quais são os parâmetros que eu tenho para definir se essa criança tem fragilidade, se ela está deixando a desejar ou se ela está dentro do esperado para a idade dela? Essa terminologia, esperado para a idade dela, nós ouvimos de forma recorrente entre terapeutas infantis, entre a classe médica. Mas de onde que ela vem? Ela vem dos referenciais do desenvolvimento infantil ou do desenvolvimento humano, definidos pela psicologia do desenvolvimento e pela CDC, que é um órgão americano que define o que é esperado para cada idade. Então, a gente está falando de uma psiquiatria e de uma neurologia infantil americana. Vou deixar bem claro que no Brasil nós temos como referência o CDC. Ah, Priscila, só existe esse parâmetro no mundo? Não, nós temos a psiquiatria, a neurologia europeia, que tem definições de padrão muito diferentes. Como nós vivemos com os referenciais americanos, então quem, cara pálida? Nós, a Associação Brasileira de Pediatria, o Conselho Federal de Medicina, adotou como referenciais para o desenvolvimento infantil no Brasil os parâmetros do CDC. Então, nós sabemos, a partir desses parâmetros, nas áreas do desenvolvimento como linguagem, motricidade, sociabilidade, desenvolvimento psicomotor, o que é esperado para cada idade. Então, quando eu defino a linha de base, eu defino a partir desses parâmetros. E aí, quando eu analiso que essa criança está fora dessa linha de base, fora do esperado para ela, de acordo com a sua idade, eu vou classificar isso como fragilidades ou como falhas no desenvolvimento, como falhas na aprendizagem, ou como dificuldades de aprendizagem. E é aí que nós começamos a montar o nosso plano de intervenção. Você já ouviu falar de um plano de intervenção? Ele é fundamental para nortear o seu trabalho dentro do atendimento psicopedagógico. Priscila, mas o que contém no plano de intervenção? Já vou adiantando que vai ficar em anexo um modelo genérico, para você poder definir aí quais são as fragilidades trabalhadas, quais são os objetivos do teu atendimento e, na sequência, quais os recursos que você vai utilizar. Tem muito terapeuta, e aí falando nós, psicopedagogos, que vai na loja de brinquedo e compra milhares de jogos, sem ter clareza da função desses jogos. Então, é importante nós sabermos que num plano de intervenção, a primeira coisa a ser definida não é o recurso que eu vou utilizar, mas sim o objetivo da minha sessão.
a fragilidade que vai ser trabalhada. E a partir daí, sim, eu então defino quais são os recursos, quais são os jogos, quais são os materiais, instrumentos que eu vou estar utilizando com essa criança, com esse paciente. E aí, vem a pergunta. Lembra que eu falei que nós temos 4 tipos de intervenção psicopedagógica? Exatamente. Dependendo da fragilidade que essa criança apresente, dependendo das habilidades que ela precisa desenvolver, eu vou definir uma das áreas ou uma das abordagens de intervenção psicopedagógica. Quando nós falamos de dificuldade de aprendizagem na leitura, na escrita, na matemática, e essa dificuldade está sendo causada por lacunas no conteúdo, a minha abordagem, o meu trabalho na intervenção psicopedagógica necessariamente vai precisar ser pedagógico. Eu preciso trabalhar com essa criança os conteúdos pedagógicos. Então, a primeira abordagem, o primeiro tipo de intervenção psicopedagógica que eu quero conversar com vocês hoje é uma abordagem pedagógica. Por vezes, ela é baseada em tarefas pedagógicas, né? Tem muita gente que critica esse tipo de abordagem. Por quê? Porque ela está muito colada com o modelo escolar. Porém, existem crianças cuja fragilidade está justamente nas habilidades escolares ou na habilidade acadêmica. Então, eu preciso fazer esse treino. Eu preciso desenvolver essa habilidade. E como é que eu vou desenvolver se eu não trago atividades pedagógicas para ela? Então, um dos tipos de intervenção, e é o mais recorrente, e é muito utilizado na solução dos problemas de aprendizagem na alfabetização, é a intervenção pedagógica. Vale a ressalva que a diferença entre o reforço escolar e a intervenção psicopedagógica baseada em tarefas pedagógicas está na forma de abordar essa criança e a apresentação dessas atividades. A criança não está na nossa intervenção psicopedagógica apenas para fazer a tarefa, mas para compreender o processo, para se apropriar dessa habilidade escolar. Tá? O segundo tipo de intervenção psicopedagógica que eu particularmente adoro é a ludoterapia. Priscila, o que é ludoterapia? Ludoterapia é uma área da psicologia que trabalha o processo terapêutico a partir dos jogos. Sim, muita gente já ouviu essa história. Ah, mas ele vem para a sessão psicopedagógica só para jogar? Algumas crianças minhas, sim, elas vêm só para jogar. Por quê? A partir da ludoterapia eu consigo desenvolver tanto comportamentos adequados, comportamentos de aprendizagem, comportamentos escolares, quanto desenvolver as funções executivas, conativas e cognitivas que essa criança possa apresentar. Ele vem para a terapia para desenvolver as funções cognitivas, conativas e cognitivas que essa criança possa apresentar dificuldade. Na ludoterapia é importante nós termos clareza, isso vai ficar para uma outra conversa, de como eu vou definir ou como eu vou montar o mapa cognitivo e comportamental do uso desse jogo. Ficou curioso? Já fica no nosso próximo encontro. A terceiro tipo de intervenção psicopedagógica é justamente a estimulação cognitiva. Esse tipo de intervenção psicopedagógica está diretamente baseado na neuropsicologia, que tem se aproximado da nossa área de atendimento, né, da área de serviço psicopedagógico. Nela, eu vou me ocupar da estimulação neurocognitiva, né, desenvolver comportamentos que atendam ao esperado dessa aprendizagem, porém com esse viés de estimulação cognitiva ou neuropsicopedagógica. Nesse atendimento eu posso usar tanto testagens, né, materiais de estimulação, tarefas de estimulação, quanto os próprios jogos. E recursos digitais também. Nós temos, por exemplo, eu gosto muito do material do Rafael Pereira, do PEA, que é o Programa de Estimulação da Atenção. Ele tem tanto físico quanto digital. É um exemplo aí para quem se interessar por essa área. E a última área, ou o último tipo de intervenção psicopedagógica é justamente a psicopedagogia de projetos. Priscila, de onde vem essa psicopedagogia de projetos? Da Montserrat. A Montserrat, na década de 90, escreveu um livro denominado Trabalho de Projetos, algo parecido assim, não me escapou agora
o nome do livro, mas ela vem abordar um trabalho psicopedagógico baseado em projetos. E esse, particularmente, eu adoto para os adolescentes. Por quê? Porque um projeto, ele se ocupa dos objetivos, ele se ocupa dos materiais, da metodologia e ele traz um produto no final. Nada melhor do que a produção em várias sessões de um produto único, que esse adolescente com certeza no final vai estar satisfeito. E aí, ao longo dessas etapas sendo desenvolvidas, eu estou trabalhando o que com esse adolescente? Eu estou trabalhando habilidades de planejamento, execução, step by step, eu estou coordenação de tempo, de espaço, de recurso, que por vezes são as queixas apresentadas no atendimento psicopedagógico de adolescente. Ficou com dúvida? Chama no direct lá da Nova Escola ou deixa um comentário que eu te respondo. Até a próxima. Já? Meu Deus, amor, ficou um tempão.